Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio consiste num bate-papo sobre a importância da educação patrimonial no Rio Grande do Sul e os desafios para sua implementação no Estado, além da divulgação dos projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, na área de educação patrimonial. Os convidados de hoje são Ana Maria Moreira Marquesan, Procuradora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e diretora do CEAF. Gabriel Gaziero, historiador da Divisão de Preservação, Acesso e Difusão do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. E Letícia Brandt Bauer, historiadora e coordenadora do Programa de Educação Patrimonial da URGS. É um prazer a gente estar aqui, né, com o Gabriel e com a Letícia nesse nosso CEAFcast, falando um pouco a respeito de um tema que eu acho que ainda é meio inédito aqui no CEAF, que é o tema da educação patrimonial. Eu trabalho com a área do patrimônio cultural há muitos anos, sempre me interessei também pela perspectiva da educação patrimonial, e o ano passado tive a honra de ser visitada pelo Gabriel, que é do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, o APERS, me mostrando um pouco do trabalho de educação patrimonial que eles vêm desenvolvendo com o apoio da Faculdade de História da URGS. E eu realmente fiquei encantada com esse trabalho e acredito que devia, né, por dever de ofício até, trazê-lo ao conhecimento do Ministério Público, da sociedade em geral, das escolas do Rio Grande do Sul, dos professores, porque ele é um trabalho que vai muito além das fronteiras do arquivo, né? É uma ideia justamente de dar a conhecer as pessoas a respeito dessa temática do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. A partir daí, então, eu tive a ideia, já que eu também estou, nesse momento, diretora aqui do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, da gente fazer um podcast a respeito desse assunto, para, então, poder publicizar esse conhecimento e inserir, inclusive, no nosso canal do YouTube. Então, eu tenho aqui a honra de apresentar o Gabriel Gaziero, que é atualmente, né, historiador da Divisão de Preservação, Acesso e Difusão do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, APERS, onde atua na área de preservação, acesso e difusão com atividades centradas no núcleo de difusão e ação educativa. Ele é mestre em História pelo PPGH da PUC, bolsa do CNPq. Ele é especialista na história das ditaduras de segurança nacional do Cone Sul e na história das relações internacionais. Dentre os seus temas de pesquisa estão a história dos Estados Unidos e de sua política externa para a América Latina, a história das ditaduras argentinas, enfim. Né? Ele tem especialização em cultura e educação pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, FLACSO, é membro do Comitê Gestor do Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul, foi professor efetivo de História da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Entre 2017 e 2018, foi bolsista de iniciação científica do CNPq da PUC, desenvolvendo várias pesquisas relacionadas ao fotojornalismo e à fotografia durante a ditadura brasileira. A Letícia Brandt Bauer, ela é também historiadora e coordenadora do Programa de Educação Patrimonial, que é desenvolvido em conjunto pela URGS e pelo APERS, né? Ela é historiadora com atuação na área de museus e patrimônio cultural, possui mestrado e doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Atuou como pesquisadora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, dirigiu o Museu das Missões, junto ao IBRAM, foi pesquisadora e coordenadora executiva do projeto Vitor Meirelles, Memória e Documentação, enfim. Também tem um vasto currículo, né, e vem, junto com o Gabriel, desenvolvendo esse trabalho, que é o foco da nossa conversa. Então, muito bem-vindos ao nosso CEAF, né? Eu gostaria que vocês fossem discorrendo um pouco sobre a atuação enquanto historiadores
e como que o trabalho de vocês contribui para a implementação da educação patrimonial aqui no Rio Grande do Sul. Porque são poucos os espaços que nós temos para a realização desse objetivo, que é a educação patrimonial. Então, a ideia é que vocês difundam isso para que outras instituições aqui também possam ter programas semelhantes. Pode começar, Gabriel. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Sou o Gabriel, sou um homem branco, de cabelos crespos, tenho óculos redondinhos, bem pequenos, e tenho estatura média. Estou usando um casaco de lã e calças marrons. Esses dias a gente fez um negócio de audiodescrição, né? E daí falava, vocês nunca falam das calças, né? Enfim, vou começar falando um pouco, então, da minha atuação como historiador em uma instituição cultural, né? Que eu acho que normalmente não é a questão que a gente mais escuta, né? O historiador parece que só se forma para ir para a escola, né? Bom, os historiadores em instituições culturais, eles são, por si, ambivalentes, até pela sua pequena quantidade, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa. A gente atua em museus, a gente atua em arquivos, em centros culturais, na curadoria, na montagem de exposições, na organização de eventos e publicações, nas pesquisas, levantamentos históricos para a constituição de fundos, na elaboração de catálogos ou instrumentos de pesquisa, na consultoria e emissão de laudos sobre documentos históricos para fins judiciais, como foi o caso recente. Recentemente vocês fizeram esse trabalho a pedido do Ministério Público. Isso, né? Colaboração com vocês, né, sempre muito importante. A gente faz a elaboração e execução de políticas públicas arquivísticas e museais, a avaliação e tratamento técnico de fundos documentais e, por fim, mas não menos importante, o planejamento, elaboração e execução de ações voltadas à educação, à formação de público e à divulgação institucional e científica do conhecimento histórico nessas instituições. Eu, de repente, passo para a Letícia falar um pouquinho, porque ela também tem uma grande experiência nesse tipo de atividade, né, Letícia? Tá joia, obrigada, Gabriel. Queria agradecer muito o convite também, parabenizar, acho que é importantíssimo a gente conseguir falar de educação e patrimônio, né, nesse espaço para um público amplo, né, que a gente não deixa essas ações restritas a uma área muito específica, né, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor. Bom, me descrevendo, sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo grisalho, médio, estou vestida com muitas roupas de lã num dia muito frio de Porto Alegre, então eu tô com uma blusa cinza, um casaco bordô, calça jeans. Bom, a minha atuação, como o Gabriel comentou, né, eu me formei como historiadora e, ao contrário do que geralmente acontece, minha atuação se deu bem dentro dessa área do que a gente chama de história pública, né, da atuação do bacharel em história desse profissional. Então, eu trabalhei muito tempo dentro de museus, então faz 3 anos, e um pouquinho mais de 3 anos que eu estou na universidade, né, como professora do departamento de história, mas antes disso eu trabalhei muito dentro de museus e como pesquisadora, enfim. E aí eu acho que é interessante a gente pensar nessa potência da história junto à sociedade, pensando que a gente não aprende história só no ambiente escolar, né? Então a gente tem uma atuação que tem a ver com essa relação de ensino e aprendizagem em espaços não formais de educação. Então museus, arquivos, as cidades são espaços de aprendizagem sobre a história. E pensando em patrimônio especificamente, é importante a gente ressaltar que o patrimônio ele não tem um valor isolado da sociedade, né? E um valor eterno que não muda, né? Ele ele pode ser um espaço, ele pode ser um bem material ou imaterial que é dotado de significado por um grupo social. E aí a gente vai ter uma série de mudanças aí ao longo do tempo do que a gente entende, o que é patrimônio, o porquê que a gente investe em determinados espaços, lugares, né, práticas de valor patrimonial e como é que a gente se relaciona com isso, no sentido de que, e a gente sempre vai falar aqui como historiador, né, provavelmente arquitetos vão ter uma maneira de falar de educação patrimonial, arquivistas terão outra, museólogos terão outra, mas o nosso ponto de fala aqui é da profissional da história. Então existe essa importância de a gente pensar uma relação com a história que nos habilite como sujeito. Então, a gente vai aprender história não apenas para dominar um conteúdo, uma informação, mas que isso possa nos modificar como sujeito e tenha uma relação do passado com a nossa projeção de um mundo melhor, né? E isso o patrimônio histórico nos ajuda a pensar também. E não só falando aqui do patrimônio histórico no sentido de um patrimônio reconhecido pelo Estado,
federal, estadual ou municipal, mas de bens culturais que são investidos de valor por grupos sociais, por movimentos sociais, né? São várias esferas. Dizer que a expressão patrimônio cultural, ela é bem melhor, né? Ela é mais abrangente. Com certeza. A Constituição nem precisava ter citado lá no artigo 216 as diversas facetas do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, mas bastaria usar a expressão cultural justamente porque o cultural abarca todos esses outros, né? E essa importância de tanto para o passado como para o futuro, né? A gente precisa ter memórias pretéritas para melhor edificar um futuro, né? E ter uma visão crítica a respeito das coisas exatamente, também. Exatamente. Bacana. Bom, na perspectiva de vocês, qual é a importância, então, da gente trabalhar com a educação patrimonial, né? Ela é um viés da educação mais específico, mas muitas vezes menosprezado nos bancos escolares, mas, como tu mesmo dissesse, é um tipo de ação que pode se dar em vários espaços, né? Não está reduzida ao âmbito escolar. O que vocês acham a respeito disso? Bom, a educação patrimonial, ela de certa forma já avançou muito, especialmente nos espaços museais, né? Muito mais tradicional do que a gente vê nas instituições arquivísticas, né? Que são iniciativas muito mais recentes. Ela está ligada, muito fundamentalmente para mim, à ideia de patrimônio de cidadania. Então, as duas coisas se mesclam, assim, no sentido de que ela vai atribuir ou dar significado para um determinado bem cultural. Aquele bem cultural não tem um significado pré-dado, digamos assim. A educação patrimonial ela vai buscar mobilizar o patrimônio. E eu acho que isso é muito importante, que a gente supere a ideia de que o patrimônio é uma coisa estanque e que o elemento que o classifica como patrimônio é o fato dele ser anacrônico a gente. Né? Ele é de outra época, por isso ele é curioso, ele é interessante. Na verdade, o patrimônio ele tem que dialogar com o presente muito mais. A gente tem que utilizar desse patrimônio para atender ou para responder as perguntas mais urgentes que a gente tem hoje na sociedade, né? Que é uma forma que eu acredito que a educação patrimonial tem a contribuir muito. E acho que isso que o Gabriel, é importante reforçar, assim, o que ele comentou, né? Não é só porque uma coisa é antiga que ela tem um valor por si só, né? Ela não é esse valor do fetiche do antigo, necessariamente, ele não é suficiente para a gente tratar de educação, de patrimônio, de conhecimento, né? Então, o importante, assim, como eu digo, né? Pensando como historiadores, né? Como é que a gente pode ensinar e aprender sobre história a partir desses registros, porque a gente acaba brincando, mas é um pouco isso, né? O que a gente tem hoje de registro, do que sobrou desse passado, são pistas, né? São provas, assim, como é que a gente comprova que o passado aconteceu? Bom, a gente tem uma série de vestígios que são esses vestígios materiais, né? A educação patrimonial, eu acho, e aí, assim, a gente até pode falar do conceito, né? Educação patrimonial é um termo que se fortaleceu no Brasil e ganhou um grande espaço, né? Principalmente a partir dos anos 80, com o trabalho da Lurdinha Horta, né? Maria de Lourdes Barreiras Horta, né? Que trabalhava no Museu Imperial, a Evelina Grumber, que trouxeram essa metodologia, que era entendida como uma metodologia, né? De apropriação, conhecimento e preservação. De lá para cá, muitas outras, né, esferas, influências entraram nessa discussão para a gente ampliar essa noção, e aí a gente pode falar. Tem a educação patrimonial, mas a gente pode falar educação patrimônio, educação de história com patrimônio, a gente pode pensar em várias facetas, né? Porque a ideia, eu acho que a gente tem uma noção muito restrita, às vezes, de educação patrimonial, pensando que é um processo de conscientização com muitas aspas, né? No sentido de, olha, tu tem que amar o teu patrimônio. Tu é obrigado a amar o teu patrimônio. Se tu não ama o teu patrimônio, tu não entendeu como ele é importante. E a gente está diversificando isso, né? Entendendo que muitas vezes a gente não precisa amar aquele patrimônio para entender e problematizar ele, que é uma coisa bem historiador, né? Colocar perguntas para aquele patrimônio. Sim, até porque, às vezes, tu pode odiar também esse patrimônio, pode, né? E muitas vezes é isso que se imagina nessa preservação. Quando se visita, por exemplo, um campo de concentração, aquilo ali é patrimônio cultural. Claro que é. E tu não vai amar aquilo ali, tu vai odiar. Patrimônios sensíveis, né? Exatamente. E tem uma pesquisadora do IFAM que ela dizia, né, que o amar não admite imperativo, né? O verbo amar não...
Claro que a gente não pode obrigar ninguém a amar, mas a gente pode dar um empurrãozinho. Total, e assim, aquela relação com aquele bem ou aquela preservação, ela vai se dar não por uma distância quase assim de devoção, né? Devocional, é aquele antigo, então a gente é devocional àquele passado. E são passados dolorosos, são Muitas passados vezes, que trazem problemas, que têm questões contemporâneas, né? Quando a gente trata de patrimônios sensíveis, delicados, difíceis, aí a gente pode falar de vários termos. A gente tem que pensar neles criticamente, o que eles nos ajudam a pensar, inclusive, questões contemporâneas, né? Desses passados que não passam. Acho que esse termo é muito didático, assim, para a gente pensar nos passados que não passaram, né? Que estão presentes na sociedade brasileira como problemas. Então, a gente pode pensar nessa noção de educação com o patrimônio para o patrimônio, educação patrimonial, enfim, desse ponto de vista que ele contém conflito, que ele contém crítica, e que ele também, o patrimônio, ele serve para as pessoas agirem no contemporâneo. A gente pode pensar em demandas sociais que tem no patrimônio um de seus aliados, né, no sentido de bens culturais que vão reforçar identidades, que vão embasar lutas políticas, né, grupos, movimentos sociais, né, que têm reivindicações importantes contemporâneas e que vão ter no patrimônio o seu apoio. E no caso dos arquivísticos, aqui acho que a gente até pode falar no nosso projeto, né, de bens que vão tratar, ou de acervo arquivístico que está tratando de questões muito delicadas, sensíveis, que envolvem direitos humanos. Né? Exato. Até porque essa noção de que eu conheço o patrimônio, por isso ele é valorizado, né, de certa forma, e por isso ele é preservado, é uma ideia já, de certa forma, superada, assim, né? O patrimônio, só porque ele é conhecido, necessariamente ele é preservado. Ele é preservado quando a sociedade reconhece valor naquele patrimônio. E o patrimônio só é reconhecido quando ele tem uma função no hoje. Exato. Né? Então, não adianta só conhecer, ou assim, só aquela ação que só promove tu entrar no espaço e tu olhar ao redor. O grande valor do patrimônio está no que ele pode contribuir para as discussões do presente. Exato. Essa é a questão do pertencimento, né? Exato. É super importante também, né? Aqui em Porto Alegre eu sempre gosto de citar como exemplo aquela caixa d'água na Praça Mafalda Veríssimo, lá no bairro Petrópolis, né? Que era uma caixa d'água que não tem mais utilização pelo DEMAI há muito tempo, quer dizer, nem para repositório de água ela serve. Não tem beleza arquitetônica nenhuma, não é um marco histórico. Entretanto, o pessoal do bairro, sempre que se refere àquela praça, Praça da Caixa d'Água, vamos nos encontrar onde? Na Praça da Caixa d'Água. E o DEMAI queria botar abaixo aquela caixa d'água. E nós conseguimos que ela fosse inventariada e recuperada. E hoje, quem vai naquela praça pode testemunhar que é uma das praças mais vivas da cidade. É um espaço público bastante utilizado, né? Houve uma apropriação pela comunidade, ela ficou bem bonitinha, né? E a caixa d'água está lá como um marco daquele bairro, porque houve mesmo um movimento social forte no sentido da preservação. Então, a Constituição Federal, ela fala, né, que o patrimônio cultural é composto por esses bens de significativo valor para os diferentes povos formadores da identidade brasileira. Então, é um conceito bem aberto, né, que rompe com aquelas premissas lá do Decreto-Lei número 25, que falava, né, os bens memoráveis ou associados fatos históricos marcantes da história nacional. Quer dizer, hoje o conceito é muito mais ligado à eloquência do testemunho que aquele bem vai poder trazer, às vezes até sem uma oralidade, mas vocês que trabalham com os arquivos podem testemunhar isso melhor ainda. Né? Interessante estar só complementando, né, pensando que a legislação brasileira, desde os anos 30, né, ela sempre foi muito restritiva, muito dura, no sentido de que as pessoas, né, tinham uma imposição, assim, era um grupo específico de técnicos autorizados que fazia essas determinações. E a gente, com o artigo 215 e 216, especificamente, a gente tem uma abertura, uma ampliação dessa noção, e depois o patrimônio material, né, a partir dos anos 2000, como uma legislação que também reconhece que não são só os bens materiais que são, né, passíveis de preservação e salvaguarda, mas que a gente tem práticas, festas, enfim, que é sempre importante. Sim. E que me parece que quando a gente conversa com um público que não tem especificamente uma área de especialização nisso, o patrimônio imaterial, ele é muito facilmente entendido,
as pessoas captam muito imediatamente o que é a noção de um patrimônio imaterial. A festa de navegantes, as lendas, né? Modos de fazer, as procissões. Então, assim, é interessante a gente ver, e isso é um exemplo, né, muito objetivo, assim, de como a noção de patrimônio ela vai mudando com o tempo. Exato. Então, ela não é absoluta. Aquilo foi declarado patrimônio e nunca mais isso mudará. Não é um, né? E depois houve uma emenda constitucional que acrescentou o 216A, que ele insere a participação democrática na construção do patrimônio. Perfeito. Então, isso é um outro dispositivo que a gente que trabalha com a defesa do patrimônio, inclusive em juízo, tem invocado também. Né? Porque muitos bens são tombados, destombados, inventariados, desinventariados, a revelia de uma participação de um processo democrático. Exatamente. Né? E se não houver a apreensão desse patrimônio pela sociedade, não adianta. Ele vai perecer de um jeito ou de outro. Né? E esse desafio que é trabalhar num país como o Brasil com educação patrimonial, como é que vocês acham que estão vencendo, estão superando isso, Gabriel? Bom, a duras custas sempre, né? Eu até tinha pensado em conversar com vocês um pouco aqui sobre a questão dos grandes desafios que a gente tem, né? Primeiro, pelo baixo investimento direcionado para esse tipo de ação nas instituições culturais, a dificuldade de alcance, né, dessas iniciativas. Então, a gente busca hoje outras alternativas, não só, por exemplo, nossas ações educativas ali junto ao PEP, normalmente elas envolvem a gente trazer as turmas para lá. Mas a gente também está desenvolvendo outras alternativas para conseguir alcançar outros públicos, né? O que é PEP? Tá, PEP é o Programa de esclarece. Educação Patrimonial URGS-APERS, que Isso. é uma parceria entre o Departamento de História da URGS e o Arquivo Público, né, que é um órgão dentro da SPGG, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, e a gente constrói essa parceria de duas formas. Ela é, ao mesmo tempo, um termo de cooperação que a gente tem e também um conjunto de 2 projetos de extensão que a gente toca junto também. Então, a partir dessas 2 iniciativas, a gente propõe, então, a elaboração e execução de oficinas de educação patrimonial. A gente propõe um espaço de formação para estagiários que estão fazendo estágio de docência em educação patrimonial dentro do curso de licenciatura em História. Então, a gente recebe semestralmente gente para participar do projeto dessa forma. A gente oferece oportunidades para prática extensionista, isso também com a curricularização da extensão na universidade, né? A gente começa a receber muitos extensionistas interessados em participar do projeto, como oficineiros. A gente também propõe formações para professores, formações para estudantes de graduação de diversos cursos, não só da história, mas de áreas afins, arquivologia, a museologia, já trouxe estudantes para fazer formação com a gente. E mais recentemente, para a gente desenvolver ações de acessibilidade junto ao arquivo e às nossas ações educativas, né? Então, é um programa bastante amplo que já tem uma trajetória, né? Não sei se quer contar um pouco. Nós herdamos esse projeto, Isso, né, o Gabriel, Ah, porque tá. ele é um projeto que existe há mais de 10 anos, sistematicamente com regularidade, né? Ele foi desenvolvido inicialmente pela professora Carla Rodegueiro, lá do Departamento de História, e a Clarissa Alves, ali do APERS, que é técnica, historiadora técnica do APERS. Elas começaram com esse projeto há um bom tempo, né? Então, ele teve uma reduzida, digamos assim, durante o período da pandemia, justamente porque uma das características desse projeto é que os grupos vão ao arquivo para fazer essa experiência, né, no local. Então, com a pandemia, né, isso ficou bastante prejudicado e depois nós retomamos o projeto, aí eu e o Gabriel retomamos essa atividade. Então, o Gabriel é o coordenador lá no APERS e eu sou coordenadora das ações de extensão na URGS. Né? Então, ele é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de História, que, como o Gabriel ressaltou, né, ele envolve uma série de profissionais, então tem técnicos, tem servidores, tem professores e tem muitos estudantes, que eu acho que é uma das grandes características assim, do projeto. Ele é voltado para estudantes da educação básica, mas não somente, então a gente recebe outros grupos, recebe a universidade, mas assim, o grande público é um público em idade escolar, especialmente de escolas públicas, é importante, né, ressaltar. E como tu tinha comentado, né, assim, as dificuldades, existe a questão da regularidade, né, existem questões muito práticas, que é isso, assim, a dificuldade de conseguir levar os estudantes até o local.
Então, são coisas assim que a gente nem precisa de muita elucubração, assim, tem coisas práticas, a gente precisa de ônibus. E é muito difícil conseguir, tanto nas escolas, quanto nós conseguirmos providenciar isso como um projeto, né? Não é impossível, mas é difícil. E isso não é uma realidade só desse projeto, né? Todos os outros lugares que eu já trabalhei em museus, o grande drama, o nosso gargalo é o transporte, né? Porque as oficinas são oferecidas com regularidade. E os professores, nós temos praticamente uma busca espontânea ao projeto, né? A gente não faz uma busca ativa, a gente até tem os contatos, os professores retornam para essa experiência. E eu acho que é importante ressaltar essa característica que é muito especial, assim, porque os museus, como o Gabriel falou lá no início, os museus têm uma trajetória de desenvolver ações educativas, né? E também os museus são um espaço diferente do arquivo, no sentido de que eles têm acervo e eles têm que fazer mais. a educação. Eles têm que fazer a exposição e a comunicação do seu sim. acervo. Então a gente vai e visita um museu. Mas a gente não necessariamente visita um arquivo, a gente vai no arquivo com um objetivo e princípio de pesquisa, né? Então conseguir fazer esse movimento de entender o arquivo como um espaço que também é educativo, que também oferece ação educativa, reflexiva, crítica, eu acho que é um passo bem interessante. E, claro, para quem não conhece o arquivo, ele é um espaço muito interessante. Foi pensado para ser arquivo, né? Então, ele foi construído para ser arquivo. Então, tem toda uma trajetória da história da instituição que a gente explora nas oficinas também. Então, já fica a nossa dica, né, para empresas, editais, instituições que queiram investir num projeto muito bacana. Tá aí esse projeto, porque materialmente vocês devem precisar desses recursos mínimos aí, né? Gasolina, às vezes lanche para essa gurizada, né? E eles passam um turno, né? Eles passam uma manhã ou uma tarde, então tem todo esse processo, aí é bastante tempo que eles ficam, então tem o horário do lanche, necessariamente. Lógico. É necessário acontecer. Mas por mais que a gente tente desenvolver outras ações, por exemplo, jogos educativos para distribuição para as escolas, ou mesmo propostas educativas que podem ser desenvolvidas em loco pelos professores, que são sempre sedentos por novas propostas pedagógicas que sejam de qualidade, né, para trabalhar em sala de aula. A gente sabe que o professor é sempre uma pessoa sobrecarregada, né, no seu trabalho. Por mais que a gente consiga, eu acho importante essa valorização que a Letícia trouxe da fruição do espaço, de trazer as pessoas para dentro do arquivo, para conhecer que é um espaço ainda muito desconhecido de Porto Alegre, né? A gente não vê o arquivo incluído, assim, em grandes percursos. O Caminhos da Matriz é uma exceção, né? E esse ano a gente estará também na Noite dos Museus, né? Mas é uma exceção, assim, normalmente o arquivo ele não está incluído dentro desse percurso, desse circuito de instituições históricas, culturais. E como é que vocês fazem essa exploração do arquivo? Como tornar um arquivo, que é um amontoado de papéis, amontoado, que maldade, organizado, né, de papéis, algo interessante à visitação? Eu acho que a nossa preocupação é de tentar inserir, bem nessa ideia da educação patrimonial mesmo, de tentar inserir a história do arquivo na história da cidade. E não de exaltação necessariamente. O arquivo é um espaço de poder, né? Porque os documentos que estão ali retratam, em muitos casos, o único momento em que várias vidas se chocaram com o Estado, né? Seja através dos nossos processos judiciais, que a gente tem 260 anos praticamente de processos judiciais lá, né? 250 anos de processo, desde 1763, documentos de tabelionatos, documentos os mais diversos do Poder Executivo do Estado também, ou do próprio Poder Legislativo Estadual, mas a gente tenta inserir todos esses documentos e também a construção do arquivo dentro de uma história da Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então, essa questão da data de 1763, a gente vai lá para Rio Grande durante o final da Guerra dos 7 Anos, conversa para eles sobre os documentos que foram perdidos de lá, vai a Viamão e diz, nossos primeiros documentos são de quando a capital foi transferida para Viamão, né? Então, eles já se conectam com a história mais ampla do Estado, né? E depois com as reformulações urbanas de Porto Alegre, que vão levar à construção do arquivo, ali na década de 10, né? O nosso primeiro prédio é de 1912, a inauguração. Então, eles já compreendem, por exemplo, o Monumento Júlio de Castilhos, de 1913, né? Então, eles conectam, a nova configuração da praça, o Palácio Piratini sendo construído. A gente tem ali um pano de fundo que vai botar o arquivo na história da cidade, né? As demolições, a abertura das ruas, a demolição dos becos da cidade,
que vai levar à higienização social, expulsão das populações mais pobres do centro. Então, tem vários aspectos, e tu vê como a gente faz também a crítica ao mesmo tempo, Sim. né? A gente fala do arquivo, mas a gente não deixa de falar também do papel que ele cumpriu como instituição dentro de um Estado, ou quando foi criado em meio ao Partido Republicano Rio-Grandense no poder, por 40 anos, enfim. Então, a gente tenta dar uma contextualizada e eles se interessam, assim. E também, dentro do espaço do arquivo, a gente realiza uma busca ativa, né? Sim. A gente faz, tipo, uma caça ao tesouro mesmo. Eles localizam os documentos que vão trabalhar e, a partir desses documentos, que eles vão fazer a investigação que é própria do historiador, né? De olhar aqueles documentos, cotejá-los com outros documentos e conseguir construir a trajetória daquelas pessoas que eles estão estudando. Que bacana. E na Noite dos Museus, me mata uma curiosidade, como é que vocês vão utilizar o arquivo nesse tipo de evento? Bom, o arquivo, ele tem hoje se configura em 3 edifícios, né? A gente tem o prédio 1, prédio 2, prédio 3, e eles estão em C, né? Eles fazem fronteira ali, o terreno faz fronteira com o multipalco do Teatro São Pedro. Então, a gente tem um jardim bem grande ali no meio, né? Então, a gente vai propor, como o arquivo, a gente não vai permitir a passagem, né, pelo acervo, porque é um acervo delicado até, por questões de segurança mesmo, né? Não é um espaço museal pronto para esse tipo de exposição, né? A gente vai propor atividades culturais dentro do espaço e a circulação, né? O arquivo, ele tem 2 entradas, uma da Praça da Matriz e outra pela Riachuelo. Então, também pode ser um espaço de trânsito ali para intervenções culturais. Eu tô pensando, né, assim, como a gente tem esse impacto quando a gente entra no museu, né? Que aí ele provoca, né? A gente está imerso no espaço, é muito interessante ver nas oficinas, porque principalmente o prédio 1, que é o mais antigo, que é esse que faz, né, a vizinhança ali com a Praça da Matriz, ele é um espaço muito impactante quando se entra. Por quê? Porque, ao contrário de museus que muitas vezes são instalados em casas, né, eram grandes sobrados que se transformaram em museus, o Carlos Arquivo, ele foi construído para ser arquivo. Então, ele tem um pé direito muito alto. Ele é dividido por espaços vazados, então a gente consegue ver 3 andares, de cima ou de baixo, que é um pouco até, dá uma certa aflição para quem está lá no espaço. E aí eu acho que as pessoas, quando têm esse primeiro contato, têm a dimensão do que é a quantidade de documentação sobre a história do Rio Grande do Sul que a gente tem ali guardado. Então, tem desde isso, assim, o arquivo foi pensado, ele é todo feito com ventilação natural, ventilação cruzada, ele foi feito para conservação, né, porque tem todo um aspecto de patrimônio cultural envolvido em conseguir preservar os documentos, né, porque não adianta a gente guardar no meio de um monte de traça e mofo, então tem todo um cuidado com isso. Ele foi projetado para isso. E ele, então, tem essa imponência de estrutura, que mesmo que não seja uma sala expositiva, com muita iluminação e pensado em cores e tal, ele tem um impacto. E sempre que as pessoas entram, existe esse impacto de, nossa, não imaginava que era assim. E aí fazer essa caça ao tesouro é sempre muito divertida, né? Porque eles sobem e descem escadas e passam por tudo, e aí vão procurar as caixas. E ele vem dando conta, assim, do ponto de vista da tecnologia, de preservar esses documentos, ou de tempos em tempos precisa algum tipo de reforma, equipamentos novos? Como é que está a situação do nosso arquivo? Bom, o arquivo, ele teve um processo de restauração que se concluiu em 2001, né? Então, já fazem aí 24 anos desde o último processo de restauração. E desde então ele vem recebendo manutenções para resolver pequenos problemas conforme eles vão acontecendo, né? Mas, claro, eu imagino que o arquivo já está num momento, assim, demandando uma nova restauração em vários elementos, assim. Tem alguns casos de infiltrações que já são crônicos, são difíceis de resolver. Então, um novo olhar macro pela estrutura do prédio seria necessário nessa altura. Isso é uma característica de patrimônio histórico, né? Assim, qualquer goteira um dia se transformará num telhado caído, né? Eu sempre digo isso na área, quando trabalhava em museus, é isso. Então, assim, é um processo de manutenção, né? A gente não tem, assim, uma obra não resolverá todos os problemas, porque a manutenção, a conservação preventiva, que a gente chama, né? Muitas vezes ela é mais importante, porque ela vai minimizar esses processos que depois virarão, assim, problemas muito graves, muito caros,
muito demandantes de projetos Vídeo viaduto especializados. Otávio Rocha, né? Exatamente. Então, é uma dinâmica que é própria da área da preservação, né? E não pode ser qualquer reforma, e não pode ser qualquer obra, porque se trata de uma obra especializada, né? Sim. Então, é a dinâmica. Mas assim, com relação à preservação dos documentos, o arquivo vem cumprindo o seu Sua papel função, há assim. 112 anos. É. Vai fazer 120 a instituição, porque ela é anterior aos prédios, né? Uhum. Mas desde a criação do prédio 1 ali, ele vem cumprindo. Ele tem algumas características arquitetônicas próprias dele, Muito né? favoráveis, né? É a preservação da temperatura ambiente, a circulação de ar. Então, assim, de certa forma, ele consegue dar conta, mesmo com sua tecnologia de época, Uhum. da preservação dos documentos. Mas ele vai sofrer, né, inevitavelmente, com as consequências do tempo, né? Então, infiltrações são bem comuns. Mas mesmo assim, com todas essas enchentes que o nosso estado passou, né, especialmente as 3 últimas, ele não sofreu grandes eventos, assim. Não, ele não sofreu. O arquivo, ele ainda fica no topo da lomba da Caldas Júnior, né? Exato. Então, ele não foi afetado pela enchente ano passado, diferentemente de outras instituições, né, Sim, arquivísticas foram que foram muitas, né? muito atingidas, no né? nosso estado. Até a gente pode falar disso depois, né? Porque o projeto teve um desdobre da Ah, é extensão, verdade. que teve a gente apoiou a salvaguarda a salvaguarda não, né? O SOS Acervos, que a gente Fala sobre isso, então. Então, o projeto, ele, quando aconteceu o processo das enchentes, né, a ProRest, que é a Pró-Reitoria de Extensão da URGS, abriu um edital de fomento emergencial. Então, os nossos projetos de extensão que já estavam funcionando puderam desenvolver ações bem específicas. E aí a gente ganhou mais bolsistas para fazer apoio numa ação que o APERS estava capitaneando, que era salvamento de acervos alagados. Então, graças a essas bolsas, sob a coordenação da APERS, a gente conseguiu fazer uma colaboração que acho que na grande massa foi muito pequena, mas que também se salvou muita documentação, especialmente no caso, a gente trabalhou mais diretamente, no caso do APERS, com o acervo das terras públicas, então mapas da colonização, né, desde a época, Que século estavam XIX. onde? Esses documentos? No edifício da CESA, na Praia de Belas. Na Praia de Belas, isso. Tá. Que era um E volume ali de 11 mil mapas. 11 mil mapas. Então foi todo um processo, eram enormes mapotecas, com muitos bolsistas e voluntários também, né? Então se montou uma estrutura de emergência para conseguir fazer, então, de uma parte a Bolsa de Fomento apoiou isso, e nós também fizemos uma parceria de apoio com o Museu de Porto Alegre de Joaquim Felizardo, Sofreu muito. que também Estive lá. sofreu acervo, né, arqueológico, e também demos um apoio imediato, assim, que não é uma ação que tecnicamente, né, se desenvolva ao longo de... Mas foi uma ação emergencial que a gente conseguiu dar apoio graças a essas bolsas de fomento da ProRest. Foram 60 dias de trabalho, né? Uhum. Mais ou menos uns 40, eu acho que a gente ficou com as terras públicas e o restante lá no Joaquim Felizardo, né? Com o acervo arqueológico deles. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais detalhadamente sobre os projetos que vocês desenvolvem hoje ali, em relação principalmente à ditadura, né? A história da ditadura, que realmente me encantou muito quando tu me apresentou. Então, a gente tem essa oficina, se chama Resistência em Arquivo, Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos. É uma oficina que foi desenvolvida em 2013, bem no contexto ali da Comissão Estadual da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, né? Um momento de bastante efervescência da discussão da memória da ditadura. Então, a oficina foi desenvolvida na época a partir do acervo da Comissão Especial de Indenização a ex-presos políticos do Estado do Rio Grande do Sul, que foi estabelecida por uma lei em 97, trabalhou de 98 a 2005, e o acervo com os 1.704 processos de indenização está recolhido lá no arquivo público. Então, lá a gente conseguiu, então, em meio a esse processo, fazer a construção de um catálogo, Resistência em Arquivo, e também fazer um edital para a liberação desses documentos para acesso público na época. E a partir, então, da liberação desses documentos foi elaborada a Oficina Resistência. É uma oficina que trabalha com 7 casos de ex-presos políticos, mobilizando questões como direitos humanos, a participação política, a juventude, militância, né? Tentando trazer uma reflexão sobre a importância de uma democracia, da luta pela democracia e da resistência ao autoritarismo e à ditadura, né? Então, mais ou menos, esse é o centro da oficina, né?
E temos o desdobramento dessa, né? Que essa oficina, essa é uma inicial, que ela continua em andamento, mas já está concluída. E agora a gente está com o desenvolvimento de uma outra oficina, que é uma oficina dedicada ao cenário do pós-abolição. Então, ambas têm, né, essa premissa de trabalhar com documentação, que a gente vai falar profissionalmente, assim, com documentação primária, né? Ou seja, são os documentos. Aos estudantes, né, enfim, os alunos que trabalham, vão frequentar a oficina, vão trabalhar com essa documentação. Então, o centro é o processo, mas vão ter documentações acessórias que vão ajudar a entender aquele caso, né? E essa oficina, até o final do ano, acho que a gente já vai conseguir colocar um piloto, também são casos específicos que a gente selecionou com apoio e consultoria de várias professoras e professores, pesquisadores especializados no campo, né? E esse, particularmente, a gente sempre desenvolve um recurso, né, que mobilize ou que instigue, enfim. E no caso da oficina de pós-abolição, tem uma ilustradora, Ana Keller, que é arquiteta, pesquisadora e publica quadrinhos excelentes sobre a história de Porto Alegre. Até já fazemos aqui a propaganda, um se chama Beco do Rosário e um outro é sobre a construção do viaduto, né, o viaduto Otávio Rocha. E aí, a partir desse processo, ela está fazendo ilustrações, são 3 ilustrações por processo relacionados ao que aconteceu. Então, alguns são processo crime, mas não só isso, né? Tem outros documentos também. Então, a partir dessas cenas, ela está fazendo esse trabalho. E desses projetos do PEP, a gente desdobrou no projeto de acessibilidade. Então, tem essa extensão, que é uma extensão, né, para as oficinas educativas. E a gente criou um outro projeto de extensão chamado Arquivo para Todos, que o foco é para transformação das oficinas e da experiência de educação patrimonial num processo acessível. Então, para deficientes visuais, para cadeirantes, para pessoas com as diferentes demandas, né? Porque o nosso projeto, ele é essencialmente visual. Né? Sim. Então, como que as pessoas, por exemplo, com deficiência visual, que é o que a gente está trabalhando mais imediatamente agora, né? A leitura do projeto, a descrição das fotos, como é que a gente trabalha com documentação para as pessoas que não têm essa possibilidade? A busca ativa de documentos. A busca ativa de documentos. Ou a visita aos espaços, como é que eles vão compreender a arquitetura dos prédios, quando a gente está descrevendo uma arquitetura greco-romana, digamos assim, de inspiração greco-romana, eclética, neoclássica, com arcadas, com colunas. O que a gente está falando, né? Exato. E aí a gente foi desenvolvendo recursos acessíveis com a consultoria. Então, e esse projeto, ele foi, o PEP, ele é mais voltado a um público, ao grupo de profissionais da história, né? Estagiários, professores, pesquisadores, enfim. No caso do projeto de acessibilidade, ele conta com o pessoal da arquitetura, do design, com a consultoria do Núcleo Incluir, que é o grupo de inclusão da URGS. Então, elas nos deram um super apoio na validação, na decisão sobre o que fazer, né? A gente estava com 1000 ideias, não vamos começar por aqui, a sugestão é essa, vamos fazer o possível. Na tradução também. Na tradução para Braille, desses cards que acompanham. Então, é todo um processo, porque assim, acessibilidade, até a gente falou, a segunda-feira a gente teve uma live no arquivo sobre esse projeto especificamente, né? E uma questão a gente fala de acessibilidade, imediatamente se pensa, acessibilidade no prédio, precisa ter rampa, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas isso é legislação, né? A acessibilidade é amparada por legislação, mas não é só o espaço físico que precisa ser, né, ter acesso, é o conhecimento que aquele lugar está propondo e aquela oficina está propondo. Então, a ideia de acessibilidade vem nesse sentido. E aí a gente desenvolveu nosso primeiro produto, vamos chamar assim, é uma maquete tátil, uma fachada tátil desse primeiro prédio, que é o prédio mais antigo, que é o prédio 1. Então, com a maquetaria não, com a oficina de corte a laser da arquitetura, mais os estudantes da arquitetura e do design, bolsista voluntário, bolsista remunerado, enfim, a gente conseguiu fazer esse primeiro projeto, e agora a gente está seguindo, e a tradução em Braille também. Muito bacana. Quando é que será que ele vai estar na rua, digamos assim? Olha, eu acho que até, assim, a gente está indo mais devagar do que gostaria, né? Porque tem muita descoberta no meio desse caminho, né? Os materiais, como é que vai ser? Vai ser em quê? Vai ser em resina? Vai ser em MDF? Vai ser aqui? Vai ser na URGS? Então, a gente acabou levando mais tempo também para se apropriar e decidir por onde que a gente ia conseguir ir. A maquete já está disponível. A ideia é que esse ano a gente consiga fazer uma de volumes também, para as pessoas entenderem
essa estrutura do arquivo, que é essa estrutura em C que o Gabriel falou, né? Aham. Então, a ideia é a gente conseguir fazer essa. É um Vamos processo indo. que vai ser progressivo, né? Exatamente. A gente vai continuar, a ideia é que a gente dê continuidade a esse projeto de forma contínua, para que a gente possa desenvolver mais maquetes, né? A gente começou com uma maquete de uma fachada, agora dos volumes dos 3 prédios. Então, a pessoa já compreende que são 3 prédios, como eles estão dispostos, que tem um jardim no meio, quais são os acessos, e a fachada detalhada de um dos prédios, que a gente acha mais bonita, né? Esse primeiro. E depois a gente pensar em uma maquete interna de alguma das galerias do prédio, para eles compreenderem os espaços de armazenamento de documentos, os aspectos arquitetônicos específicos do interior do prédio, e talvez uma maquete de serviços, também mais funcional, com a ideia de onde é a recepção, onde é o banheiro, né, onde é a sala de pesquisa, onde é o saguão com as exposições, enfim. Essa seria a nossa proposta contínua no que tange as maquetes. E no desenvolvimento das oficinas, a gente está agora com a adaptação da oficina Resistência, que nasceu, como eu disse, em 2013. Então, nasceu sem uma reflexão sobre acessibilidade. E essa nossa nova oficina, a ideia é que a gente já faça o lançamento dela, já pensando com os aprendizados que a gente teve nessa resistência, né? Nessa oficina Resistência. Então, já trazer uma caixa adaptada, né? Uma caixa acessível dentro desse conjunto. Vocês têm ideia, assim, de quantos 1000 alunos já participaram das atividades de vocês? Sim. Desde o início, a gente recebeu cerca de 16.500 estudantes. Tá? E desde que a gente retomou o projeto em 2023, a gente vem numa crescente, né? O primeiro ano ali de 2023, a gente levou um tempo para estabelecer, estruturar o projeto. Então, a gente só fez oficina no segundo semestre. E a gente encerrou o ano atendendo 400 estudantes. No segundo ano, a gente foi para 700 estudantes. E agora, no terceiro ano, eu espero que a gente conclua o ano com cerca de 1.000 estudantes atendidos, né? Então, a gente vai também ampliando essa capacidade, né, do projeto de receber. E como é que vocês divulgam esse projeto, assim, para as escolas? Principalmente, a gente divulga através da URGS, através do arquivo, nas redes sociais do arquivo e nas formas... por exemplo, a gente estava agora no URGS Portas Abertas, né? A gente montou uma banquinha lá e a gente apresentou o projeto, né, para os estudantes e para os professores. Mas a gente, como a Letícia falou, até pela trajetória já consolidada do projeto, a gente tem uma demanda bastante orgânica. Então, assim, o projeto sempre tem demanda por oficinas. Às vezes, o que impede... Fica no boca a boca, né? E professores continuam levando suas turmas, né? O que impede, talvez, o acesso de escolas mais periféricas e escolas do interior é a dificuldade de transporte, né? Que é o grande gargalo. Assim, o meu sonho é que um dia eu vou ganhar uma verba, eu vou fazer um edital e selecionar escolas da periferia ou escolas do interior do estado para trazer, para fazer as oficinas e desfrutar do espaço, né? Um ônibus adesivado, perto, não precisa tanto, mas sim, é um sonho, assim, da gente conseguir ampliar o alcance do projeto. Vocês nunca desenvolveram algo semelhante em algum outro arquivo do interior do estado? Se é que existe? Não, a gente não desenvolveu, mas uma das minhas visões, assim, com relação a essas ações de difusão, eu entendo que o arquivo, mesmo que seja um arquivo estadual, né, ou o arquivo público do estado, ele não dá condições de atender com educação patrimonial todo o estado do Rio Grande do Sul, né? As nossas ações, a nossa clientela, né, o nosso público, ele é principalmente da região metropolitana e Porto Alegre, né? Em termos de estudantes que em termos visitam... de estudantes que sim, visitam porque vem o espaço. pesquisadores do Brasil Do Brasil inteiro. Mas o que eu penso é que, então, os arquivos municipais, os arquivos do interior, eles também têm que desenvolver esse tipo de ação. E a gente vê casos, por exemplo, Caxias do Sul, eu sei que tem um projeto de educação patrimonial. Então, outras instituições, outros arquivos do interior estão desenvolvendo propostas indo nessa mesma linha, de trazer o público para dentro do arquivo, para que eles entendam também qual que é o papel daquela instituição. Que é um papel que não é só para a história, né? O arquivo não serve só à história. Ele serve também ao cidadão que está buscando a garantia de direitos, né? Está buscando a sua genealogia, o reconhecimento de algum direito. Então, o arquivo tem uma função também voltada para a transparência pública, né? E vocês fazem capacitações, Letícia, para outros
arquivos, museus fazerem esse tipo de trabalho? Ainda não entramos nessa seara, né? Aham. O que a gente tem feito, a nossa primeira, acho que, abertura do projeto, porque a gente sempre trabalhou, né? Agora, 3 recentemente, anos, né? temos trabalhado nesses últimos 3 anos. Com os estagiários do PERS e os bolsistas, né? Então, era essa primeira atividade, porque cada grupo, né, cada um desses processos senta com um grupo de alunos e tem um mediador. Esse o corpo a corpo ali da atividade. O que a gente conseguiu fazer agora foi abrir o que o Gabriel mencionou para carga horária extensionista. Então, os alunos da licenciatura e do bacharelado, para se formar, precisam de um determinado número de horas de carga horária de extensão. Então, a gente abriu formação para esses alunos. Então, eles vão fazer primeiro um tempo de capacitação, aí depois eles vão desenvolver as mediações. Então, eles vão ter um passo a passo de como é que, né, primeiro tem palestras, depois a capacitação, onde eles vão acompanhar as mediações, depois eles fazem as mediações. Por enquanto, foi até onde conseguimos chegar, porque também é isso, assim, né? O Gabriel também trabalha em vários outros projetos dentro do arquivo, então a gente vai tendo e eu também trabalho em outros tantos projetos dentro da universidade, então a gente tem um limite de capacidade mesmo de dar conta, né? Operacional. Operacional, exatamente. O que seria, teve uma época que o projeto teve formação de professores, que era bem interessante, assim, né? A pré-ida ao arquivo, então como a gente vai capacitar os professores para falar sobre educação patrimonial, sobre acesso à documentação, trabalhar com documentação histórica, né? Então, foram fases em que tinha, mas também tinha mais gente, o projeto era maior, tinha mais recurso. Então, a gente vai se adaptando e vai crescendo e encolhendo conforme, né, a coisa é possível. Estamos num momento de expansão, mas uma expansão cuidadosa, para a gente não dar um passo maior que a perna, né? Exatamente. Bom, né, gente? Acho que já vamos nos encaminhando, então, para o final, né? Acho que foi extremamente rica essa nossa fala aqui, inclusive para mim, para conhecer mais o trabalho de vocês. Já fica aqui o nosso convite, no dia 15 de agosto, a gente vai fazer a nossa oficina de patrimônio cultural em Garibaldi. De manhã a gente vai ter algumas palestras e à tarde a gente vai dividir a turma toda em grupos para debater questões polêmicas relacionadas ao patrimônio cultural que forem previamente identificadas numa reunião preparatória. Essa é a dinâmica das nossas oficinas, né, na área ambiental. Eu tenho feito mais ou menos 3 por ano, né? Recentemente a gente fez uma de flora, que foi aqui no CEAF, foi muito concorrida, porque é um tema bem difícil. A gente convida, no caso do patrimônio cultural, vem IFAM, IFAI, os órgãos municipais que tratam do patrimônio cultural. Em princípio, serão convidados os municípios ali do entorno daquela região e alguns outros pré-selecionados, porque tem uma riqueza assim, de patrimônio cultural, principalmente material, né? Que o Ministério Público tem que trabalhar muito com isso também. Então, vocês também já estão todos convidados, Muito tá? obrigado. A gente vai ter uma van que sai aqui do nosso CEAF e que pode levar as pessoas, né? Perfeito. Tá? Então, quer dar a tua mensagem final aí, Gabriel? Nossa, eu queria agradecer mesmo, assim, quero agradecer a Ana pelo convite, pela tua receptividade, né, na época ela me mandou um e-mail, assim, me perguntando o que a gente tinha de propostas, qual que eram as nossas atividades, eu disse, olha, se tu quiser eu vou aí, te explico. E vim aqui encher ela de material, e ela disse, material. Não, vai ter que sair um podcast sobre esse tema, né, então, desde então, e fico à disposição para construir todas as parcerias que tu tiver propondo, assim, né? Porque tem sido muito frutífera a nossa colaboração. Então, te agradeço muito pela... Obrigada. Outro dia foi um outro documento para vocês. Sim, estamos recebendo lá. Ótimo. Foi encontrado agora, acho que num leilão, né? E provavelmente é nosso aqui também. E tu, Letícia, como é que tu encerras? Também agradeço muito, repito, acho que é sempre uma felicidade quando a gente consegue falar fora do nosso espaço tradicional de comunicação, então é muito legal a gente conseguir falar com outros públicos. Acredito que vai aparecer as nossas redes sociais, mas também reforço que sigam o PEP, no Instagram, é pep.apers.urcs.apers, e o Instagram do Arquivo Público também, que fazem divulgação não só das atividades do PEP, mas de outras coisas que o Arquivo faz também. Arquivo Público RS. Pronto, então. E convidar, né, se professores tiverem interesse, que nos acessem para fazer agendamentos. Através do site, através das redes sociais. Isso, então a gente está sempre querendo receber
quanto mais público, melhor, né? Então, estamos fazendo o melhor para atender todo mundo e parabenizar mais uma vez por esse espaço aqui que vocês tornam possível para a gente conversar. Muito obrigada a vocês. Também quero agradecer a minha equipe aqui do CEAF, sempre muito competente e prestativa para organizar tudo da melhor forma possível. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.